repente, quando estás a trabalhar e a meditar na palavra, alguma revelação vem por parte do Espírito Santo e nós devemos identificar a voz do Espírito Santo claramente, porque a voz do Espírito Santo fala a nossa consciência de acordo com o que lemos na sua palavra, com o que ouvimos desde os púlpitos ou desde os canais de YouTube e outros canais de mídia em que os interlocutores ou a pessoa que está ali a transmitir a mensagem é um enviado de Deus e nós meditamos nas palavras deles. E à medida que vamos meditando, a mensagem que Deus quer falar a nós naquele momento, naquele dia, começa a tomar conta do momento, e quando começamos a identificar isso, temos que ter a certeza que é o Espírito falando. Então, aqueles que têm, ou seja, nós todos que temos a responsabilidade e o chamado de pregar o Evangelho, devemos pegar nessas palavras, nessas revelações, escrever, registrar em vídeo, fazer um registro, para que depois nós possamos levar este conhecimento aos ouvidos e ao coração dos nossos irmãos. O que é que eu quero falar? A Bíblia o Espírito Santo tem dito que os espíritos que já atuaram no passado voltam a atuar hoje em dia. Nós vemos, por exemplo, os espíritos que operaram sobre Sambalat e Tobias quando o povo de Deus estava a tentar erigir os muros. Eles estavam ali, mas não para ajudar. Eles se identificavam como irmãos e que queriam ajudar, mas no fundo eles queriam ser pedras de tropeço para aqueles que realmente queriam construir, e lançavam escárnio, zombavam, desencorajavam. Esse espírito está a atuar outra vez na igreja. Nós temos na igreja irmãos que tentam desencorajar os outros, o esforço que os outros fazem. Então, sim, essa palavra é mesmo direcionada, e é direcionada para quem age de acordo com esse espírito, ok? A palavra de Deus é direcionada para os corações dos filhos de Deus e ela fere aqueles que estão ali disfarçados e dizem, estão a falar indiretamente. Não é indiretamente, a palavra de Deus nunca é indireta, a palavra de Deus é direta, ela fala, e quem não está capacitado, ou seja, não está transformado para receber a palavra, vai sentir incômodo, ok? Porque são recipientes que não conseguem receber a água viva, a água da verdadeira fonte. Por isso é que a Bíblia nos aconselha a termos odres novos para vinhos novos. Nós não podemos ser velhos para receber vinho novo. O vinho rompe-se quando entra em odres velhos. A palavra de Deus nos diz que devemos ser transformados, devemos andar em novidade de vida, devemos nos transformar, porque à medida que nós nos transformamos, à medida que nós procuramos inovar o nosso ser, a nossa forma de ser e de estar, nós vamos ser capazes de recolher todo o vinho novo, toda a verdade presente, ok? E opera também o espírito de Jezabel, o espírito da luxúria, muitos espíritos que antes operavam no Antigo Testamento sobre o povo de Deus, espírito de Balaão. É assim, Balaão, por exemplo, era antes um profeta de Deus, mas depois, por amor ao dinheiro, começou a tentar profetizar contra Deus. Não resulta. Há pessoas que tentam assim, professos cristãos que tentam intimidar os outros de que são capazes de fazer uma oração contrária para que a vida do outro irmão comece a correr mal. Não funciona.
E só quem tem entendimento vai saber que não se pode temer pessoas assim, porque não é possível fazer oração contrária a quem está ali, sinceramente, tenta ser transformado. Porque oração contrária é uma oração que vem de uma fonte que é diferente da fonte de Deus. Você vai pedir a Deus para fazer mal ao teu irmão? Achas que Deus vai atender essa oração? Não vai. Agora, se estivermos a falar de um profeta que diz que da palavra de Deus vem a mensagem de caso o povo não cumprir este ou aquele requisito, a pessoa ou o povo vai sofrer, isso é uma mensagem de Deus, porque é ali uma condição bem clara: ou faz e não sofre as consequências, ou deixa de fazer e sofre as consequências. Então não vamos ser tolos ao ponto de achar: eu vou agir como um profeta, vou fazer orações contrárias contra ti e você vai me conhecer, você vai ver. Nós devemos ter pena dessas pessoas, não devemos ter temor, nós temos temor a Deus, e quem tem temor a Deus é sábio e está protegido. Agora, essas pessoas, elas estão a acabar a sua própria sepultura, estão se arruinando. Elas vão perceber que querem tanto fazer mal a um filho de Deus, a um homem de Deus, e não funciona, e vai começar a agir contrário à visão do Filho de Deus, do profeta de Deus, do pastor, e vai tentar dizer a toda a gente para sair daquele local porque o pastor é assado, é cozido. Não, ele quer tirar as pessoas da proteção para que ele possa ter força para aniquilar. E quem segue essas pessoas, sim, quem segue pessoas que têm esse tipo de caráter vai ser arruinado. Então nós temos um local onde Deus nos colocou, e é ali onde nós devemos continuar a beber da água da vida, a obedecer humildemente. Temos que ser humildes, porque se não formos humildes nós não vamos crescer, ok? Então essa é a verdade. Os espíritos que antes operavam continuam a operar hoje em dia, continuam a operar, ok? Continuam mesmo a operar, e nós temos que estar atentos, temos que estar muito atentos. Eu posso tentar me lembrar de mais um espírito que operou no passado e continua a operar no nosso tempo, para que nós possamos estar atentos. Por exemplo, havia na história de Esther um homem que queria ser adorado, e por conta disso mas encontrou resistência por parte de um verdadeiro adorador de Deus, e ele ficou irado por conta disso. Só não me estou a lembrar agora do nome, mas é no livro de Esther. E temos o caso também de Daniel. Estavam a conspirar contra ele, alguém obrigou o rei a fazer um decreto contra aqueles que não oram de acordo com os princípios daquele reino. Daniel adorava a Deus e não se curvava. Os amigos de Daniel não se curvavam. E esses espíritos continuam a operar, ok? Continuam a operar. Então nós temos que estar atentos, principalmente nesse ano de 2026, em que as forças do mal vão se levantar com mas com muita força. Então nós também temos que ter muita força, temos que orar bastante, temos que nos negar a confortos, porque começou este ano uma sacudidura. Eu sinto isso, uma sacudidura. O povo de Deus vai ser sacudido. Então quem está a dormir, acorde-se, porque se não acordar com a mensagem, vai acordar quando as coisas já estiverem muito perto, e ele não terá tempo de se preparar, ok? Quando nos é anunciado que a nossa terra vai ser atacada, nós nos preparamos. E quem ignora o aviso, quando menos espera, os soldados inimigos já estão à porta. E quando os soldados inimigos já estão à porta, não se pode fazer nada. Já estamos cercados. Acabou para nós. Então,
temos que procurar o refúgio. Nós temos cidade de refúgio, que é a cidade do nosso Deus. Amém?